Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, versículo 22. Nós vamos ler da parte B do versículo 22, a parte A do versículo 25. Nós temos reservado o mês de outubro para refletir sobre doutrinas importantes que atravessam as doutrinas da graça. Vimos a primeira delas, a depravação. A segunda, a própria graça. E hoje nós veremos o que as Escrituras nos ensinam sobre expiação. Romanos capítulo 3, versículo 22, a parte B em diante, diz assim a palavra de Deus. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Oremos. Pai querido, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Que nossa alma seja alimentada e que os nossos olhos que foram curados e que agora podem ver, mas que ainda dependem da luz do Teu Espírito, suplicamos, ilumina para que estes mesmos olhos que um dia foram cegos, agora podem ver, mas que ainda assim dependem da luz para ver, pela luz do Teu Espírito, vejam o que as Escrituras nos dizem sobre aquilo que o Senhor reservou para seu povo. Fale conosco, na luz do Teu Espírito, e no nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Se você prestou atenção na leitura desse pequeno trecho que nós fizemos de Romanos, que já foi objeto de nossa exposição bíblica em outra ocasião em nossa igreja, quando nos debruçamos sobre o livro de Romanos e ao longo de meses e meses meditamos sobre cada versículo, cada parte desta epístola, este pequeno trecho faz um resumo de tudo que a gente viu até hoje e acrescenta algo mais. Por isso a gente pode dividir esse trecho que nós acabamos de ler em 3 partes. A primeira parte, do versículo 22, a parte B, e o versículo 23, depravação. Versículo 24, graça. E o versículo 25, expiação. Nós já falamos e já gastamos tempo meditando sobre a depravação, sobre o tópico que está presente nos versículos 22 e 23. Observe o que as Escrituras nos dizem. Porque não há distinção, todos pecaram. Não há um ser humano, não há ninguém que o pecado não tenha tocado. Entendemos que a depravação ela é total, ela diz respeito a todos os aspectos da vida, e não há nada, nem em nós, nem fora de nós, que não tenha sido tocado pelo pecado. Somos todos, portanto, manchados pelo pecado. Nunca me esqueço quando, no aniversário do Dr. Shed, a Ellen, que é sua filha, fez um depoimento muito interessante sobre ele, dizendo assim: meus irmãos, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. As pessoas, elas podem desenvolver a piedade e a santidade, elas podem desenvolver uma vida consagrada, elas podem viver uma vida de temor do Senhor, mas enquanto elas estiverem vivendo neste mundo, elas serão atravessadas
pela condição total da depravação que não deixa escapar absolutamente nada nesta vida. Até mesmo as bondades que a gente faz, até mesmo as boas obras que a gente pode fazer, elas podem estar contaminadas com essa depravação. Podemos fazer o bem por interesses pessoais, podemos ajudar alguém por interesses pessoais, podemos fazer a obra de Deus por justamente interesses pessoais, podemos tocar as coisas e como Midas transformar nada em ouro como ele transforma, mas em pecado tudo aquilo que a gente toca, porque é assim a nossa história. Ora, isso não quer dizer que porque todo o universo e todos os seres humanos foram tocados pelo pecado, que não haja absolutamente nada de bom no mundo. O que Deus está dizendo não é que é um mundo e o ser humano é ausente de bondade. O que Ele está dizendo é que não há nada da boa criação de Deus que não haja mancha do pecado. Por isso você pode manifestar coisas boas, como por exemplo inteligência. Você pode manifestar capacidades incríveis de arte, cultura e uma série de outras coisas que são boas e ao mesmo tempo ser um pecador. Satanás pode ser a pior de todas as criaturas, mais malévola de todas as criaturas criadas por Deus, mas ainda em si guarda Satanás aqueles elementos da boa criação de Deus. Ele é um ser espiritual e ser espiritual é uma coisa boa. Ser inteligente é uma coisa boa, e não é porque ele é inteligente, não é porque ele apresenta na sua natureza elementos da bondade divina que ele seja bom. Podemos, portanto, manifestar em nossa vida e no mundo que vivemos bondades e boas obras, mas ainda assim tudo ser tocado pelo pecado e distorcido pelo pecado. Portanto, não há distinção, todos pecaram e o pecado é carência, é falta. Minha pergunta para você nessa manhã é uma só: o que te falta? Se te falta bens materiais, eu posso dizer com todas as letras para você que continua faltando, ainda assim muita coisa. Você ainda não descobriu o que realmente te falta. Se é uma cura, eu vou te dizer com todas as letras, que apesar disso te faltar, ainda te falta muito mais. Porque a cura não vai resolver a falta que atravessa você, a carência que atravessa a sua alma. Porque não estamos falando mais de bens materiais, não estamos mais falando de saúde física, nós estamos falando de perdão. É você, pecador, que está aqui nesta manhã. Você, pecadora, que está aqui nesta manhã, que sabe a multidão de pecados que atravessa a sua vida, pecados às vezes ocultos, e que você não consegue libertar-se deles. Esses pecados que às vezes chamamos de pequenos pecados, que todos os dias cometemos, e que são suficientes para sabermos que somos carentes do perdão de Deus. É a você que vive o peso do pecado, o peso do juízo do pecado. É para você o Evangelho. O Evangelho é aquilo que te falta, o perdão. Uma pessoa sem perdão, uma pessoa não perdoada, uma pessoa que tem a sua dívida com Deus não sanada, é uma pessoa que mesmo sabendo dos seus pecados e crendo na existência de Deus, não terá um dia de sua vida em paz, enquanto não encontrar o perdão dos seus pecados. É a você que me dirijo nessa manhã. Confesse os seus pecados a Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele perdoará você dos seus pecados, e te dará uma nova vida, a vida da redenção. Mas o sermão não é só sobre isso. O sermão também é sobre graça. E a graça é esse perdão dado por Deus. E você poderia dizer: Jonas, como eu posso ser perdoado? O versículo 24 te dá a resposta, é a graça. Veja o que a Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente.
Isso significa que você não precisou fazer nada. Você não precisou sequer mudar os seus hábitos, os seus padrões. A graça de Deus, ela é gratuita. Ela não te exige uma obra. Ela não te exige algo que você faça. Não porque você não possa fazer. Porque às vezes você pode fazer algo pela igreja, por Deus, pelo ministério. Você pode. Mas ainda assim isso é insuficiente para salvar você dos seus pecados. Por isso que Deus não espera nem de mim, nem de você aquilo que jamais poderíamos fazer. A contrapartida do negócio. Deus, eu te feri, eu transgredi a tua lei, eu pequei contra ti, eu vou te ressarcir. Só Deus pode cantar o hino que você nunca deveria cantar na vida. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Só Deus pode cantar esse hino. Você não pode cantar esse hino. Você não pode dizer restitui, eu quero de volta o que é meu, porque nada é teu. Tudo é dele. É para ele. Todas as coisas pertencem a ele. Ele é que diz, eu quero de volta o que é meu. E o que é dele? A glória que os nossos pecados roubam, a glória que a nossa falta de confiança no Senhor rouba. E é por isso que não há obra que a gente possa fazer na negociação com Deus para dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu errei, agora eu vou restituir o Senhor. Você não pode nem dizer 100 vezes mais, Senhor, porque nenhuma vez você consegue, você não vai conseguir. Por uma única razão: para que você pudesse restituir a Deus, você precisaria ter sangue. Mas não só o sangue de um ser humano com a natureza humana, mas de um ser humano com a natureza divina. E você só tem uma natureza, a humana. Seu sangue não pode redimir você mesmo. Você não pode dar a sua vida por você mesmo. Nem que você sacrifique você mesmo por você mesmo. Seu sangue não remirá você. Seu sangue não perdoará seus pecados. O suicídio jamais te trará perdão. Nenhum sacrifício, nem que seja com seu próprio sangue, é redentor de suas próprias ofensas feitas a Deus. Por isso o que Deus faz é o que não podemos fazer. Ele dá o sangue que eu e você não podemos dar. Ele faz correr no madeiro um sangue que não é o seu sangue, que não é o meu sangue, que é o sangue do seu filho. É dádiva do Senhor, é presente do Senhor, é graça de Deus, é dom gratuito de Deus, não por obras, não porque você fez o dever de casa, não porque você fez as coisas certinhas. Deus não tem um estoque de estrelinhas do esmilinguido para dar para você todas as vezes que você fizer uma obra boa. Bom servo, bom e fiel, toma aí, agora você pode vir para o céu. Não, somos justificados gratuitamente, não por nossas obras, não por nosso sangue, não por nossos sacrifícios, mas pelo único sacrifício que nos interessa, o sacrifício de Jesus. Não, 1000 vezes não, você não é salvo por sua obediência. Eu não sou salvo por minha obediência. Você não é salvo porque obedece às leis do Senhor. Você é salvo porque Jesus obedeceu, e obedeceu até o fim, sem nunca errar, sem nunca falhar, sem nunca cair em tentação. Ele é o verdadeiro Adão que nos substitui de uma vez por todas, colocando no lugar daquele velho Adão, o Adão da desobediência, agora o último Adão, o Adão que obedece, e obedece até o fim. É pela obediência de Jesus, e não pela nossa obediência, que somos salvos. Por fim, versículo de número 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. A doutrina da expiação é uma das doutrinas que precisa mais ser explicada em nossas igrejas, porque às vezes a gente faz algumas confusões.
Uma delas é não entender, por exemplo, a distinção entre propiciação e expiação. E muitos são aqueles que, ao fazerem a distinção entre propiciação e expiação, acabam distinguindo as duas coisas como se elas fossem duas coisas separadas. Como se elas fossem uma coisa que está de um lado e outra do outro. Não, elas são a mesma coisa. Elas devem ser vistas como a rosa e a cor da rosa. Tá certo? Até onde eu sei, a Ju gosta de rosas vermelhas, não é isso? Muito bem. Se eu dou rosas brancas para a Ju, eu já vou olhar que ela já vai me dar aquele olhar ortodoxo, aquele olhar conservador que vai dizer transgrediu. Tá certo? Vai receber as rosas? Claro, ela recebeu a educação dos pais dela. Vai receber dizendo: que legal, amor. Então, como eu sei que ela gosta de rosas vermelhas, o que eu faço? Vou à floricultura. Mas quando eu chego na floricultura, eu encontro duas rosas. Rosas brancas e as rosas vermelhas. Quando eu olho para as rosas vermelhas, aquela rosa murcha. Caramba, eu não posso chegar com uma rosa vermelha e murcha dizendo para ela: ó, filha, você gosta de rosa vermelha, era o que tinha para hoje. Não vai dar certo, tem que ser exuberante. Mas qual é o meu problema? As rosas brancas são exuberantes. Elas são vivas. Se você olha para elas, uau, elas são bonitas, acho que eu vou dar as brancas. Não, mas eu já conheço o olhar ortodoxo dela. Pode ser linda a rosa branca. Se eu der rosa branca, ela vai fazer... Eu posso chegar para o dono da floricultura e dizer assim: moço, é o seguinte, eu tenho um problema. Eu tenho que levar rosas vermelhas. Só que as suas rosas vermelhas estão murchas. E as rosas brancas é que estão exuberantes. Dá para o senhor só trocar a cor para mim? Ele consegue fazer isso? Ah, claro, meu senhor, é só uma questão de trocar, eu vou trocar. Ele pega a cor vermelha e põe na branca, e a branca na vermelha. Ele pode fazer isso? Não. Porque você não consegue separar a cor da rosa da própria rosa. Propiciação e expiação são como a rosa. Você não consegue separar. A expiação é a rosa. A propiciação é a cor da rosa. A propiciação dá o tom da expiação. Jonas, o que é expiação? Expiação é cancelamento. Expiação é uma dívida que você tinha e que foi paga. E agora, tira meu nome do Serasa, agora. Foi pago. Acabou. Foi cancelado. Estou livre. Está entendendo? Expiação é cancelamento, anulação. É o sangue. É o preço pago. A propiciação é ser favorável àquele que antes você não era favorável. É ser a favor daquele que antes você era contra. A propiciação, portanto, é o ato de alguém que olha para seu inimigo, para alguém para quem ele estava em inimizade, para quem ele estava contra, e agora, em vez de ele ser contra, ele é a favor. Antes você estava indo para lá e eu queria ir para cá. Agora eu não estou mais contra você, eu estou a favor de você. Nos povos pagãos, como que a coisa funcionava? Quando você ia para a guerra, você oferecia um sacrifício para Netuno, por exemplo, porque os mares pertencem a Netuno. E os pagãos acreditavam no quê? Se oferecer um boi e sacrificar um boi, Netuno vai me proteger nas águas. Porque Deus está irado e Ele precisa ter a sua ira aplacada por meio do sacrifício que eu vou oferecer a Ele. Ou seja, eu estou dizendo que sou a favor a essa divindade, oferecendo um sacrifício para que essa divindade, portanto, derrame proteção, me dê graça. O Evangelho inverte tudo isso, porque a propiciação que deveria ser feita por nós, é feita por Deus. Observe o versículo de número 25. A quem Deus, não é a quem você, não é a quem eu, não é nós, é sobre Deus. Foi Deus
Quem fez a propiciação, observe, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus, portanto, é aquele que dá o início da salvação, é aquele que primeiro concede, é aquele que primeiro dá. Em 1 João, capítulo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus é uma dádiva de Deus. A expiação, ela não pode ser entendida como um mero cancelamento, você está entendendo? É claro que Jesus cancelou a dívida. É claro que o sangue de Jesus cancelou todos os pecados que cometemos. Ele jogou e lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. A expiação rasga os nossos pecados e o acusador é lançado para fora de nós, de nossa presença, por causa da expiação. Mas a natureza da expiação, ela é sempre fruto de uma propiciação. Alguém tem que oferecer a expiação. No dia da expiação, era o povo de Deus que fazia a propiciação e a expiação pelos seus pecados. Em Romanos, a história vira. O Evangelho mostra que é Deus, não o pecador, mas é o Deus Santo que faz a propiciação. Jonas, o que isso quer dizer? Quer dizer que desde o primeiro capítulo de Romanos, você encontra um Deus irado. Porque a ira de Deus se acendeu por todo o universo. E essa ira persegue, porque é resultado da afronta que fizemos a Deus. Deus é o ofendido pelos nossos pecados. E o capítulo 3 de Romanos que lemos hoje dá uma boa notícia. Esse Deus ofendido assimilou a ofensa. E Ele mesmo fez uma oferta. E sacrificou uma oferta. E estabeleceu a propiciação com o sangue dessa oferta, para que houvesse paz. E a grande pergunta que você deve se fazer é a seguinte: Jonas, eu sei que eu que deveria fazer a propiciação e a expiação pelos pecados. Eu deveria sacrificar. E eu deveria fazer isso com relação a Deus. Por quê? Porque eu afrontei a Ele. Mas eu não estou entendendo por que Deus. Deus não fez nenhum mal. Deus não cometeu nenhum pecado. Deus fez propiciação para mim? Então quer dizer que inverteu o jogo. Que então temos um Deus agora, que é a parte ofendida, e que está agora oferecendo um sacrifício, e pegando o sangue do seu filho, e fazendo a propiciação. A mim, não. Porque se fosse isso, não seria a boa notícia dessa manhã. Ele continua fazendo isso para Ele mesmo. É Deus fazendo para Ele mesmo. É Deus fazendo para aplacar a sua própria ira. Porque existe um ponto que eu e você não podemos negar. Ele é santo. Ele é 3 vezes santo, diz a palavra de Deus. E sabe o que isso significa? Que por Ele ser santo, Ele não poderia coadunar com a imoralidade. Ele não poderia coadunar com o pecado. Se Deus não tivesse ira, nós estaríamos diante de um Deus imoral. Mas Deus é santo, e a sua ira se justifica por sua santidade. Mas a sua misericórdia, a sua graça, pelo seu amor, é justiça e amor se casando no momento em que Deus faz a propiciação, para que eu e você pudéssemos hoje confessar nossos pecados e dizer: Senhor, eu não tenho como te obedecer.
Eu não tenho como fazer tua vontade. Eu não consigo, eu sou fraco, eu caio em tentação, mas eu quero te agradecer porque teu filho conseguiu, porque teu filho obedeceu até o fim, e foi por causa dessa propiciação que o Senhor fez a maior obra que poderia acontecer, que pode me salvar hoje. O Senhor me uniu a Jesus de uma tal maneira que, se hoje, por causa desse sangue, o Senhor tivesse que me condenar ao inferno, o Senhor teria de condenar o seu próprio filho, porque o Senhor nos uniu de uma tal maneira, que o Senhor não poderia mais nos condenar, não poderia mais nos enviar para o inferno, sem que com isso enviasse o seu próprio Filho. Estamos unidos pelo sangue de Jesus, e por isso nada, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem o governo dos homens, seja lá quem for, poderá separar você do amor de Cristo Jesus. Você é um com Jesus Cristo, e por isso os seus pecados não são mais fortes do que esse amor. A graça triunfa sobre o juízo, porque você é um só com Cristo Jesus. Mas se hoje você está aqui e diz: Jonas, eu não sou um com Cristo, mas eu estou ouvindo isso pela primeira vez, o que eu faço? Confesse os seus pecados e diga aquilo que você já sabe: eu não posso me salvar, Senhor, salva-me agora. E você vai ouvir a palavra de Deus te dizer: hoje mesmo, o seu nome estará escrito no livro da vida. Curva a sua cabeça. Em oração, confesse os seus pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Senhor Deus e Pai, que bom saber que somos um com teu Filho Jesus. Que essa união tão poderosa que nos leva aos céus não são nossas obras, mas é essa união que nos leva aos céus. Obrigado, Senhor, porque por intermédio do sangue do seu Filho Jesus, nossa dívida foi cancelada. E hoje o Senhor não é mais o nosso inimigo. Encontramos graça por causa de Jesus diante do Senhor e temos o teu favor. Confessamos os nossos pecados, porque encontramos na confissão perdão e graça. No nome santo de Jesus oramos. Amém.